Os contadores Edivaldo Paulo de Araújo, Josafá de Jesus Barreto, Cleonice Ferraz, foram indicados e eleitos para compor a 10ª Câmara Arbitral. Os contadores Paulo Alexandre de Oliveira, Antônio Calixto de Souza, Edivaldo Budóia, foram indicados e eleitos para compor a 11ª Câmara Arbitral, que será sediada na região de Tapetinga e municípios adjacentes. Os contadores Antônio Carlos Garcia, Cosme Pereira, Ângelo Nunes Filho, foram indicados e eleitos para compor a 12ª Câmara. Os contadores Geraldo Viana Filho, Edgar Alves Pereira Sobrinho, Joilson Sampaio dos Santos, também foram indicados e eleitos para a 13ª Câmara do Tribunal Arbitral, que será sediada na região de Eunápolis e municípios adjacentes. Os contadores Marcos Heriberto, Nelson Carlos Moreno Freitas, José Roque Batista, foram indicados e eleitos para compor a 14ª Câmara, que será sediada na região Barreiras e municípios adjacentes. Os contadores José Joaquim Bastos Ferreira, Sonivan Moreira Borges, Genário Alves da Silva, foram indicados e eleitos para compor a 15ª Câmara, sediada na região de Ilhéus e municípios adjacentes. Os contadores Marcos Antônio Pinheiro Fonseca, Jaime Alves Santos, José Raimundo de Abreu, foram indicados e eleitos para compor a 16ª Câmara Arbitral, o advogado Beraldo Moreira Barbosa Neto e os contadores Expedito José, José Francisco Pontes, foram indicados e eleitos para compor a 17ª Câmara Arbitral. Os contadores Antônio Carlos Lopes de Lima, Rodrigo Santos Carneiro, Moacir Vidal. Para compor a 18ª Câmara Arbitral, foram indicados e eleitos os contadores Antônio Nogueira de Freitas, Doralice Oliveira dos Santos e Érico Bastos da Hora. Para compor a 19ª Câmara Arbitral, foram indicados os contadores Jessé Nogueira de Freitas, Jaqueline Varjão Gama Bispo e Clemilde Salles dos Santos. E como nada mais foi digno de nota, foi encerrada a presente Assembleia e, para constar, lavei a presente ata datada e assinada por mim, secretária-geral Isis Adorno de Souza, pelo presidente do Conselho Administrativo, Dr. José Carlos Travessa de Souza, e pelo presidente da Assembleia Geral, Anaílde Silva de Santana. Gostaríamos ainda de convidar à mesa o senhor José Rosaldo Peixinho, coordenador da FAPAC. Solicitamos neste momento que todos os árbitros fiquem de pé para realizar o juramento diante da Constituição Brasileira e da Bíblia e diante do presidente do Conselho Administrativo, Dr. José Carlos Travessa de Souza. Prometo exercer as funções de árbitro com dignidade. Prometo exercer as funções de árbitro com dignidade, respeito e independência, olhando a tudo e a todos, dentro da ciência, consciência e técnica, observando os preceitos da ética e disciplina profissional, com imparcialidade, defendendo as prerrogativas do juízo arbitral e da profissão que exerço, jamais pleiteando contra o direito, contra os bons costumes, contra os estatutos e regimento interno do Tribunal Arbitral, atuando com a veracidade do testemunho e da equanicidade do juiz, não sacrificando jamais
o interesse da justiça, ao espírito de classe ou ao meu orgulho profissional, assim prometemos. Convidamos neste momento o senhor contador José Wilson Pinto de Castro, secretário executivo do Tribunal Arbitral, para tomar posse e para ler a ata da Assembleia Geral Extraordinária de Posse do Conselho Curador, Conselho Consultivo e componentes das 19 câmaras do Tribunal Arbitral. Assembleia Geral Extraordinária de Posse do Tribunal Arbitral do Teto. Às 17 horas do dia 18 de junho do ano de 2004, reunidos no Hotel Sol Bahia Atlântico, situado em Pituaçu, nesta capital, tomaram posse para o período de 18 de junho de 2004 a 17 de junho de 2006, os representantes do Sindiconta, SESCAP e QUIPEBA, os nomes indicados pelo sindicato e eleitos em assembleia realizada no dia 16 do mês de junho de 2004, na sede do Tribunal Arbitral do Instituto Cultural de Perícia Técnica e Científica da Bahia, situado à Rua Gaspar da Silva Cunha, lote 4, quadra 43, Jardim Amação, nesta capital, que foram indicados e eleitos pelo Conselho Administrativo do Instituto Cultural e de Perícia Técnica e Científica e QUIPEBA Arbitragem. O senhor José Wilson Pinto de Castro, secretário executivo do Tribunal Arbitral, e os árbitros a seguir. Componentes do Conselho Curador do Tribunal Arbitral: contadores Antônio Fernando Lima dos Santos, Fernando César Lobo, Edgar Medrado, corregedor da Polícia Civil, Roberval Moreira da Hora, presidente do Sindiconta, Sudário de Aguiar Cunha, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Kleber Monteiro, José Andrade Filho, Moisés Medina Travessa de Souza, José Hipó da Silva e o desembargador aposentado Manuel Pereira e o procurador da República Arthur Ferreira da Silva. Como membro do Conselho Consultivo, eleitos o vereador da Câmara Municipal de Salvador e advogado Pedro Godinho. Contadores Edeildo Osório de Oliveira, José Rosaldo Peixinho, Edmilson Bispo Gonçalves, Manuel José Santos Neto e os advogados Arnaldo Fraga, Márcio Martins Tinoco e Eduardo Cunha Rocha, o economista e auditor fiscal aposentado Durval Alberto do Sacramento, advogado Edivaldo Machado da Silva, e foram empossados para presidente do Centro de Estudo e Debates do Tribunal Arbitral do Instituto Cultural de Perícia Técnica e Científica da Bahia, o mestre em contabilidade, o Hélio do Carmo Cruz. A primeira Câmara de Arbitral está composta pelos senhores Antônio Carlos Ribeiro da Silva, mestre em contabilidade, o advogado Carlos Henrique Martins e o contador Elisaldo Barreto Leme. Foram eleitos para a segunda Câmara Arbitral o professor de contabilidade e contador Sérgio Pastore, o contador Ayrton Luiz da Hora e o contador Ezequiel Vieira Conceição. Para a terceira Câmara Arbitral, o contador professor Antônio Carlos Ramos, a contadora e economista Gilberto Calumbi da Silva Moura e o professor contabilista José Carlos Alves Silveira. Foram empossados para compor a quarta Câmara Arbitral a contadora Neuzenil Sereno Barreto, médico Marco Nolácio da Hora Neves, a contadora Lívia da Silva Modesto Rodrigues. Foram empossados para compor a quinta Câmara Arbitral os contadores Raimundo Silva, Amarílio Raimundo de Souza, José Ferreira da Silva, eleitos para compor a sexta Câmara Arbitral, que ficará sediada na região do município de Itabuna e municípios adjacentes, os contadores e advogados Jesuíno Oliveira de Souza, Edivaldo Pereira de Levis e o contador e economista Hélio Menezes Ferraz. Empossado para compor a sétima Câmara Arbitral, os contadores Wilson Castro de Matos, Maria Constância de Oliveira Galvão, Dante Albano Menezes. Foram empossados para compor a oitava Câmara Arbitral, que ficará sediada na região do município de Feira de Santana e municípios adjacentes, os contadores Alegário Santos de Souza, Reginaldo Carneiro de Oliveira, Miguel Ângelo Nery Boaventura. Foram empossados para compor a nona Câmara